A Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, igreja. Mais forte, igreja, mais forte. E aplaudindo mais forte, receba meu líder, o meu pastor, Rafael Torres. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Paz seja com todos. Senta um minutinho, por favor. Eu quero que você pegue a palavra de Deus. Até você que está me acompanhando pela internet. Hoje nós iremos trazer uma mensagem que, acima de tudo, é uma mensagem de ensinamento, uma mensagem de alerta, uma mensagem de cautela. Abra comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. Acharam? O versículo de número 1 em diante, ele vai dizer assim: E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, prendeu, aprisionou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Amém, amados? Essa visão apocalíptica está falando da prisão de quem? Satanás, dragão, a antiga serpente. Porque o espírito enganador, o espírito de engano, nada mais é do que o próprio Satanás. Pode falar mais alto aí, queima ele. O espírito de engano é o diabo. O espírito enganador é o diabo. E a palavra de Deus em Apocalipse está dizendo que haverá um dia em que o espírito de engano será preso, será aprisionado, e que durante o governo milenar de Jesus Cristo, o espírito enganador, o espírito das trevas, estará aprisionado para que não engane mais as pessoas. Sempre o diabo enganou as pessoas. E os primeiros a serem enganados por Satanás foram os anjos. Você conhece bem a história e sabe que Satanás era o anjo de luz, era Lúcifer. E ele conseguiu enganar, ele conseguiu corromper a terça parte dos anjos, enganando eles. Logo depois veio a história de Adão e Eva. Satanás, que era a antiga serpente, inclusive, que está descrita aqui em Apocalipse, falou com a mulher, enganou o homem, e eles cometeram o pecado. E tudo é por conta do engano. E até hoje, o inimigo das nossas almas, ele está enganando as pessoas,
E eu preciso trazer essa mensagem para você, trazer esse alerta para você, inclusive você, principalmente você que nos acompanha pela internet. Porque o espírito enganador criou uma estratégia muito forte. Ele conseguiu entrar, ele conseguiu se infiltrar nas igrejas. O espírito enganador conseguiu se infiltrar, conseguiu infiltrar-se nas igrejas evangélicas. Nunca se viu na história da igreja, nunca se viu a quantidade de crentes, de evangélicos se envolvendo com coisas erradas. Sim ou não, minha gente? Nunca se viu na história cristã tantos crentes se envolvendo em coisas erradas e envergonhando, sim, o nome do Senhor. Agora, eu costumo dizer, da igreja, todos podem ser. Agora, de Cristo, só os escolhidos. E eu quero falar para você, porque eu não quero que você seja da igreja, eu quero que você seja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque da igreja muitos são. Inclusive, o espírito enganador tem ganhado muito espaço, ocupando os púlpitos. Porque só existe quem engana se houver pessoas para serem enganadas. Lembra que eu disse para você que na maioria das vezes nós abrimos a porta das nossas casas, inclusive para pessoas que nós não conhecemos, e essas pessoas nos causam prejuízos. Essas pessoas nos causam dores, nos enganam. Mas presta atenção. Você só é enganado, enganada, se você não prestar atenção nos detalhes, se você não observar bem. Quem aqui já foi enganado por alguém? Levanta a mão aí. Já se enganou com alguém, não já? Você tem que ser enganado pela mesma pessoa só uma vez. Porque ser enganado uma vez, todo mundo tem o direito de errar, né? Mas permanecer sendo enganado, minha gente, me desculpa, mas isso é tolice, isso é burrice. Nós não podemos aceitar sermos enganados. E há um sinal da volta de Jesus, e diante de tantos outros existentes, que um dos principais sinais era que cresceriam dentro do povo de Deus o espírito enganador. Eu quero que você vá comigo lá em 1 Timóteo, por favor. E Danilo, me dá outra pilha aqui, que eu acho que essa está dando um eco aqui, não sei se é a pilha ou é o microfone. Primeira epístola a Timóteo. Capítulo de número 4. Primeira Timóteo, capítulo de número 4. Acharam, amados? Olha o que diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que são criadas por homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria vontade, a sua própria consciência. Observa que esse texto não está relacionando as pessoas fora da igreja.
está dizendo exclusivamente para as pessoas que são da fé. Mas o Espírito diz expressadamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Diga glória a Deus. Glória a Deus, por quê, pastor? Porque nós estamos vendo mais um cumprimento do fim dos tempos. Jesus, ele está voltando. E nos púlpitos, nas lives, nas internets da vida, existem muitas pessoas que estão dando ouvido a espíritos enganadores. E essas pessoas são da fé. Essas pessoas, elas são da igreja. Satanás, ele tem comissionado, ele tem determinado alguns demônios para agirem nas igrejas. E você vai se espantar, talvez você que está aqui na internet vá se espantar no que eu vou dizer agora. Talvez você se espante. Eu mandei uma mensagem para você vir de mente aberta. Talvez muitos se espantem agora o que eu vou dizer, principalmente os que estão na internet. Porque as pessoas, elas gostam de ser enganadas. As pessoas adoram ser enganadas. A maioria dos crentes, se ouvirem falar que existe um profeta da revelação ali na esquina, essa igreja vai estar cheia para ouvir a revelação desse profeta. Mas, porque é mais fácil do que se debruçar na palavra e aprender o que o Espírito Santo já revelou através da palavra. A maior revelação já está nas suas mãos, chamada Bíblia Sagrada. E devemos deixar de ser preguiçosos e ler essa palavra, porque cada vez que nós lermos, vai trazer para as nossas vidas uma revelação inédita. Pastor, o senhor está dizendo que não existe profeta? Estou. Não existem mais profetas nos nossos meios. Não existe. Pastor, o que você está dizendo é heresia. Você pensa assim, problema seu se você pensar assim, e continua sendo enganado com esses falsos profetas que se dizem ser profetas. A pandemia veio provar que não existe mais profeta no nosso meio. A pandemia é a prova de que não existe mais profeta. Quem é o profeta de verdade? É aquele que recebia de Deus uma revelação antecipadamente, antes das coisas acontecerem. E não teve um desses que disseram que haveria uma pandemia e que se chamaria coronavírus e que viria lá da China. Não teve um. Mas depois que a pandemia aconteceu, apareceram muitos dizendo que tinham revelado isso, mentirosos, falsos profetas, enganadores. E você não pode se enganar, minha gente. Não aceite ser enganados. Deus, ele deu 3 tempos para nós. Fala comigo: passado, presente, futuro. O passado pertence a nós, nós temos conhecimento do passado. O diabo também tem conhecimento do teu passado. Então, tal que ele vira e volta, ele fica te acusando pelo que você cometeu lá no passado. Existe um outro tempo que é o presente, mas o futuro só pertence a Deus. Só pertence a Ele. Deus, ele não se agrada quando você estende as suas mãos para ciganos lerem o teu futuro. Eles estão sendo dominados por espíritos enganadores. Deus, ele não se agrada quando você vai nas casas das irmãs, dos búzios e dos tarôs para poder saber o que vai acontecer no teu futuro. Espíritos enganadores, Deus, ele não se agrada disso.
Deus, ele não se agrada quando você, crente, vai em igrejas evangélicas atrás de pseudo-profetas para fazer pseudo-revelações, enganando você. Deus, ele não se agrada, porque o futuro só pertence a Deus. Só a Ele é quem pertence. Quem compreende, diga amém, amados. Pastor, mas isso é duro demais. A verdade, ela é dura. A verdade, ela é dura. Pastor, mas eu conheço um irmãozinho que ele é cheio de Deus, ele é cheio de revelação. Olha para a vida dele para ver se ele é cheio da bênção de Deus. Porque quem é cheio de Deus, quem é cheio de revelação, também não é cheio de problemas, não é cheio de maldição, não é cheio de ódio. Não. Quem é cheio de Deus é cheio de testemunhos para contar. Ah, eu não concordo. Problema de quem não concordar. Essa é a verdade. O meu papel hoje aqui é te alertar para que você não seja enganado. Para que você não seja enganado nem por mim, se um dia eu for picado pela mosca azul da enganação e tentar enganar você. Você tem que conhecer a palavra, para que você não seja enganado por ninguém. A maior das revelações estar aqui chama-se Bíblia Sagrada, conhecida como a Palavra de Deus. Essa é a revelação que Deus trouxe para nós. Uma certa feita, eu acredito se eu ver. Você lembra o que foi que Jesus ele disse? Tem gente que precisa sentir Deus para saber que Ele está. Eu fui na igreja e eu não senti a presença de Deus. Não precisa você sentir, você tem que ter certeza que Ele está com você. Sentimento, ele é enganoso. Tem dia que você sente a presença de Deus na sua casa, tem dia que você não sente nada, mas você tem certeza que Ele está lá, porque a presença dEle na nossa vida não depende do sentimento, mas depende da fé. Um dia, lá em João, vai lá em João, no Evangelho de João, Jesus ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, e aí estava lá Tomé, e você conhece essa história? Você conhece essa história? Jesus dizendo que voltou conversando e Tomé não estava acreditando. Tomé lhe disse assim: eu só acredito se eu tocar os meus dedos nas chagas de suas mãos. Lembra dessa história? Eu só acredito se eu ver. Eu não acredito que ele morreu e ressuscitou. Vem cá. Jesus deu a sua palavra dizendo que ele morreria, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele deu a palavra dele. Tomé estava dizendo: a palavra de Jesus não vale, eu tenho que ver. Quantos crentes nos dias de hoje, irmão Domingos, estão cometendo o mesmo erro, dizendo: a palavra, ela não vale nada, eu tenho que sentir, eu tenho que profetizar, eu tenho que receber a revelação, eu tenho que ver. Aí Jesus apareceu para Tomé no capítulo 20, João no capítulo 20 e no versículo 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus. Aí Jesus disse: porque me viste, Tomé, você acreditou. Bem-aventurados são os que viram, os que não viram e creram. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: bem-aventurado, mais do que abençoados, são aqueles que acreditam sem ver, são aqueles que têm fé, são aqueles que não precisam tocar, são aqueles que não precisam ouvir, são aqueles que não precisam ver, são aqueles que não precisam sentir. Esses são bem-aventurados. Não precisa você ver, não precisa você sentir.
É baseado nessa falta de crença que tem se levantado muitos dominados por espíritos enganadores que entram nas igrejas. Basta você abrir as lives de madrugada, é tanta gente inventando revelação. Eis que eu te digo que aqui existe uma pessoa com a dor nas costas. Em uma live com 1000 pessoas, não é possível que não tenha uma só com a dor nas costas. E várias outras mentiras. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores que entram na igreja, falam em línguas, pulam cheios, dizendo para poder enganar da presença do Espírito Santo. Mas não são, porque o espírito maligno também sabe falar a língua dos anjos, porque esqueceram que ele foi um anjo, ele conhece essas línguas. Muitos entraram na igreja com a vida toda bagunçada. É impossível alguém viver uma vida de miséria, de fracasso, de pecado, e falar na língua dos anjos, só se for dos anjos caídos. É impossível, minha gente. Eu preciso te alertar, porque eu não sei, e até sei, o que vem pela frente. Eu tenho que te alertar, não se engane. Se baseie na palavra de Deus. Quem compreende, diga amém. Veja só, os espíritos enganadores entram nas pessoas e as pessoas parecem ser de Deus, mas como eu já ensinei aqui nessa igreja, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E Jesus ele falou a respeito, para a gente finalizar, vá comigo em Mateus, no capítulo 24. Os discípulos perguntando para Jesus, eles preocupados: Senhor, Mateus 24, quais sinais teriam no fim do mundo, Senhor? Quando o Senhor tiver a voltar? Porque o arrebatamento vai, o fim dos tempos, a volta de Cristo, ele vai acontecer em 3 fases. A primeira dela é o arrebatamento, onde ele vai vir buscar a sua igreja, e eu acredito fielmente que ele vem buscar a sua igreja antes de começar a grande tribulação. Deixa eu te falar uma coisa, em 2030 vai acontecer uma agenda global mundial da ONU, Agenda Mundial 2030. São 17 tópicos tratados nessa agenda. E ao meu ver, e de muitos outros líderes, parece, não é certeza, mas tudo indica que será em 2030 que o anticristo pode ser revelado. Porque todos nós sabemos qual é a ação da ONU. A ONU ela é uma organização, mas uma organização muito secreta, viu? Ela não é só isso que apresenta nas televisões, não. É ela quem manda em tudo. É ela quem manda em tudo. E em 2030 eles terão uma agenda mundial, onde eles vão tratar de 17 tópicos. E dentre esses tópicos está acabar com a fome, acabar com as guerras, acabar com a desigualdade. Isso não parece um acordo de paz? Jesus falava a respeito disso. Uma promessa para acabar com a fome no mundo, uma promessa para acabar com as doenças no mundo, uma promessa para acabar com as guerras no mundo. E se realmente a apresentação do anticristo for em 2030, preste atenção, hein? Teu pastor não está dizendo que o anticristo vai ser revelado em 2030. Pode ser que sim. Mas digamos que seja. Até em 2029 o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Porque antes de ser revelado o anticristo, antes da grande tribulação acontecer,
nós, a igreja eleita pelo Senhor Jesus, será arrebatada, porque Ele não vai permitir que passemos por tamanho sofrimento e tribulação. Aí, olha a conversa de Jesus com os discípulos. No versículo 3, Mateus 24, 3, para finalizar. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Tudo isso tem que acontecer para que Jesus venha buscar você, minha gente. Agora, esteja atento. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Você não é enganado se você se basear somente pela palavra de Deus. Ah, fulano profetizou isso para mim, revelou isso para mim. Não vai nessa não. Não vai nessa não. Quando você quer falar com o teu pastor, o que é que você faz? Você liga para ele. Se Deus quer falar algo com você, Deus ele fala direto com você. Deus ele fala com você porque você tem igreja, você tem pastor, você tem pastores, você tem aqui um local onde a palavra é pregada e Deus fala com você através da palavra. Não precisa vir alguém que você nem conhece para poder dizer: Deus mandou te dizer isso. Conversa fiada. Cuidado para que ninguém te engane. Talvez esse seja o último alerta que dê tempo de dar para você. Espíritos enganadores. Nem todo mundo, o Senhor Jesus disse, nem todos aqueles que expulsaram demônios em meu nome, que falaram em línguas, entrarão no reino dos céus. Está cheio de gente falando blá blá blá, pulando, rodando, na hora que bota a mão na cabeça, e grita, e pula, e chora, e diz que é o Espírito Santo, e a vida está cheia de maldições. Toda errada. O Espírito Santo não vai habitar em um templo sujo. Tem um monte de gente subindo nos altares, falando mistérios, entregando profecias, e uma vida não só pregressa como atual, cheia de coisas erradas, envolvido com tráfico, envolvido com roubalheira, envolvido com estelionato, envolvido com tudo que não presta. Mas está em cima dos púlpitos revelando cada coisa. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com os espíritos enganadores. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. É importante você vir na reunião de sexta-feira para ser liberto. É importante você buscar a presença do Espírito Santo na quarta-feira, para que você tenha o discernimento. Porque quando você é batizado, quando você tem o Espírito Santo, ele faz você testificar se aquele Espírito, se aquela ação é de Deus ou não. Eu era pastor na Paz e Vida, e aconteceu uma coisa bem estranha lá. Na hora da oração por busca, uma senhora começou a pular e começava a rodar e começava a falar em línguas. E a mão dela batia na cara de todo mundo, porque ela rodava mais do que o peão da casa própria. Era tapa na cara das pessoas e a mulher rodando e falando em línguas. Falei, não, isso aí não é possível. Desci do altar, coloquei a mão sobre a cabeça dela e disse: se for o Espírito Santo, permanece. Mas se for o espírito do diabo, que caia por terra agora. Imediatamente a mulher caiu de joelhos gritando. Imediatamente. Tem muito espírito enganador dentro das igrejas. Pastor, e dessa daqui tem? Deve ter, porque ele não diz: oi, eu sou espírito enganador. Quem te engana não vai se revelar para você. Quem quer te enganar se faz de bonzinho para você, para entrar na tua casa, ver o que você tem, para depois passar lá, e pegar. Cuidado.
Presta atenção. Venha nas quartas-feiras buscar o Espírito Santo para você ser batizado ou batizada com o Espírito Santo, para que você reconheça os espíritos enganadores. Faz isso. Faz isso. Você tem que ter entendimento. Escuta, você tem pastor. E não é um pastor que é de difícil acesso, não, é um pastor de fácil acesso. Basta você querer conversar com ele, que o telefone está 24 horas ligado. Para de ficar ouvindo revelações. As pessoas estão adoecendo, adoecidas, porque nós temos se você bebe veneno, você vai ter os sintomas de quem bebe veneno. Não se engane, não se deixe ser enganado. Pense. Você já prestou atenção que dificilmente aqui os obreiros colocam as mãos na sua cabeça? Já prestou atenção? Já prestou atenção? A maioria das vezes quem coloca a mão na sua cabeça sou eu. Pastor, você não confia nos seus obreiros? Não, não é isso não, porque o ato de impor as mãos sobre a cabeça é algo muito forte. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Vigia até em quem você vai cortar seu cabelo, até quem que coloca a mão na sua cabeça. Ou quantas vezes você foi num salão de beleza e depois que você saiu de lá o teu cabelo começou a cair, começou a ter dor de cabeça. Não é todo mundo que tem que colocar a mão na sua cabeça, não. As pessoas, elas gostam às vezes de abraçar e a mão já vai direto para a cabeça. Não deixa colocar as mãos na sua cabeça, não. Não deixa. É muito perigoso isso. Cuidado por onde você estiver andando aí. Ao abrir a internet, ao abrir o WhatsApp, ao abrir o Instagram. Infelizmente eu estou falando com pessoas agora que talvez não está nem gostando do que eu estou dizendo. Talvez você que está na internet, talvez nem está gostando do que eu estou falando. Mas o problema é seu. Acabar essa reunião, vou para minha casa e vou conseguir dormir. O problema é seu. Eu fiz o que Deus cobrou para fazer. Eu fiz o que Deus mandou fazer. Alertar você. Às vezes você olha para a pessoa e fala: meu Deus, mas essa pessoa é tão cheia do Espírito Santo e nem conhece a vida, e nem conhece o testemunho, e nem sabe quem é essa pessoa. Eu recebi uma profecia, pastor. Fulano, Deus falou comigo através da vida de fulano. Pastor, o que é que o senhor acha disso? Ah, se eu pudesse realmente dizer o que é que eu achava, estou dizendo hoje. Você não precisa de fulano beltrano para poder falar com você. Deus já deixou a palavra dele revelada. Basta você deixar de ser preguiçoso e preguiçosa e abrir isso daqui que Deus ele vai falar com você. Basta fazer isso. Só que a gente sempre quer o mais fácil. A gente quer ver o anjo descer, as asas. Não é assim? Fala assim comigo: em nome de Jesus, todo espírito enganador da minha vida, da minha casa, da minha igreja, da minha família, vai sair em nome de Jesus. Eu posso trazer alguém para pregar aqui algum dia, mas você vê que a gente não tem esse costume de trazer pessoas para pregarem aqui. Pode ser que alguém venha, porque quando alguém é dominado pelo espírito enganador, é mesmo que você está tomando veneno. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque nos últimos dias muitos espíritos enganadores estarão rodando, não só o mundo, mas as igrejas. Nós estamos vivendo esse tempo.
Vamos mandar agora esse espírito enganador embora da nossa vida. Porque tem pessoas que estão cheias de espírito enganadores perto de você. Preste atenção, não é aqui na igreja não, mas no teu convívio. Pessoas que fingem ser teus amigos, mas na hora que você vira as costas, desce a lenha em você, fala de você, apunhala você pelas costas. Isso também é ação do espírito enganador. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, é o que diz o Senhor. Mas para que você tenha esse discernimento, primeiro você tem que ter Jesus na sua vida. Segundo, você tem que ter o Espírito Santo. Vim nas quartas-feiras buscar pelo Espírito Santo para ter o discernimento. Mas o primeiro passo é entregar a tua vida para Jesus. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero fazer isso hoje. Se você quer hoje entregar a tua vida para Jesus, junto comigo, dê um sinal com as suas mãos e entregue a tua vida para Jesus. Entregar a vida? Novo homem. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero confessar, fazer essa confissão de fé e voltar para Jesus. Se você quer voltar para Jesus, dê um sinal com as suas mãos e volte para Jesus. Estão todos firmes? Dobra os joelhos aqui no altar, meu filho. Ora comigo, meu Deus. Meu Deus, eu te confesso diante do altar e reconheço que o Senhor é único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e escreve uma nova história na minha vida, em nome de Jesus. Pai querido, escreve sim. O teu filho hoje está publicamente confessando e declarando que o Senhor é o Deus da vida dele. Escreve o nome dele no livro da vida e que nunca esse nome seja tirado de lá. Escreve o nome, dá um novo nome, dá novas vestes, dá uma nova história, meu Pai. Em nome de Jesus, e fortalece, para que ele não se desvie, nem pela direita, nem pela esquerda, mas que permaneça firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe, meu filho. Amém? Feche os teus olhos, ore assim comigo, meu Deus, meu Deus.